Você abre a porta de casa e o silêncio te recebe como um soco no estômago. Não é o silêncio da paz. É o silêncio da ausência. É o tipo de silêncio que grita. Você fecha a porta atrás de si e percebe que ninguém vai perguntar como foi o seu dia. Ninguém vai reclamar do trabalho. Ninguém vai deixar a bolsa jogada no sofá. Ninguém vai ligar a televisão só para fazer barulho. É só você. E o eco dos seus próprios passos. Tem gente que acha que a solidão acontece quando você está sozinho. Mas a verdade é que a solidão mais profunda acontece quando você percebe que, mesmo cercado de pessoas, você sempre esteve sozinho. E agora que a casa está vazia, o que mudou foi só a cenografia. A peça continua a mesma. Você continua o mesmo. Só que agora não tem mais ninguém para fingir que está tudo bem. E se o que eu vou falar aqui fizer sentido para você, talvez esse seja o seu lugar. Se inscreva no canal. Aqui a gente não finge. Aqui a gente fala sobre o que ninguém tem coragem de admitir. Sobre o peso do silêncio. Sobre a solidão que mora dentro de casa. Sobre o vazio que a gente carrega mesmo quando a casa estava cheia. Porque ninguém te avisa que às vezes a família é a maior fonte de solidão. Ninguém te prepara para descobrir que você pode dividir o mesmo teto com alguém e ainda assim se sentir completamente invisível. Ninguém te ensina que é possível jantar na mesma mesa, dormir na mesma cama, e ainda assim estar a quilômetros de distância um do outro. E quando a separação finalmente acontece, quando você finalmente fica sozinho de verdade, a primeira coisa que você sente não é liberdade. Não é alívio. Não é recomeço. É medo. Medo do silêncio que você tanto pediu. Medo da solidão que você tanto quis. Medo de descobrir que talvez você não saiba mais quem você é quando não tem ninguém para brigar, ninguém para decepcionar, ninguém para fingir que está tudo certo. Você passa anos reclamando do barulho, do caos, das discussões, das cobranças. E quando tudo isso desaparece, você percebe que era aquele barulho que te fazia sentir vivo. Era aquele caos que te fazia sentir que você importava. Mesmo que fosse para ser culpado. Mesmo que fosse para ser cobrado. Mesmo que fosse para ser criticado. Pelo menos você existia na vida de alguém. E agora? Agora você existe para quem? A porta fecha. E você está em casa. Mas não está em lugar nenhum. Você tira as chaves do bolso. O barulho do metal batendo contra a madeira da mesa ecoa pela sala vazia. Antes, esse som se perdia no meio de tantos outros. A televisão ligada. O celular tocando. A criança chorando. A panela no fogo. A discussão sobre quem ia buscar quem. A reclamação sobre a conta que não foi paga. Agora, o barulho das chaves é alto demais. Ele reverbera. Ele ocupa o espaço todo. Ele te lembra que não tem mais nada competindo com ele. Você caminha até a cozinha. Seus passos fazem um som que você nunca tinha notado antes. Cada passo é um lembrete. Cada passo é uma confirmação. Você está sozinho. A geladeira está quase vazia. Você abre e fecha só para ouvir o barulho da porta. Só para sentir que alguma coisa ainda funciona. Que alguma coisa ainda responde quando você age. Você olha para a mesa. 2 pratos. 2 copos. 2 guardanapos. Você não tira o segundo jogo. Não porque tem esperança. Mas porque tirar seria admitir. Seria tornar oficial. Seria aceitar que agora você é um. E não 2. Você senta no sofá. Aquele sofá que já foi cenário de tantas conversas. De tantas brigas. De tantos silêncios pesados enquanto vocês fingiam assistir a algo na televisão. Agora o sofá está vazio do outro lado. E você percebe que nunca reparou como ele é grande. Como ele foi feito para 2 pessoas. Como ele te faz sentir ainda menor quando você está sozinho nele. Você pega o controle remoto. Liga a TV. Mas não está assistindo. Está só enchendo o espaço de ruído. De qualquer coisa que não seja o silêncio. Porque o silêncio te obriga a pensar. E pensar dói. Você olha ao redor. Tudo continua no mesmo lugar. O quadro na parede. A almofada torta. A caneca esquecida no canto da estante. Nada mudou. Mas tudo é diferente. Porque antes essas coisas eram parte de uma vida compartilhada. Agora são só objetos. Testemunhas silenciosas de algo que acabou. Você levanta e vai até o quarto. A cama está feita. Do jeito que você deixou de manhã. E vai continuar assim. Ninguém vai bagunçar. Ninguém vai reclamar que você não arrumou direito.
Ninguém vai puxar o cobertor pro lado dela de madrugada. Você deita e percebe que a cama também é grande demais. Você sempre achou que queria mais espaço, que queria poder se esticar sem esbarrar em ninguém, que queria dormir em paz sem ser acordado no meio da noite. E agora você tem todo o espaço do mundo. E ele é vazio, frio, inútil. Você olha pro teto e se pergunta se ela também está olhando pro teto agora. Se ela também sente esse vazio. Se ela também tem medo de se acostumar com o silêncio. Ou se para ela isso é liberdade. Se para ela isso é alívio. Se para ela você era o peso que ela finalmente conseguiu tirar das costas. Você não sabe. E talvez seja melhor assim. Porque a verdade dói mais que a dúvida. Você levanta de novo. Vai até a cozinha. Abre a geladeira. Pega uma garrafa de água. Bebe direto da garrafa. Porque não tem ninguém para reclamar. Não tem ninguém para te julgar. E isso deveria ser bom. Deveria ser liberdade. Mas parece abandono. Você volta para a sala. Senta no chão. Encosta na parede. E fica ali. Só você e o barulho da geladeira ao fundo. E você percebe que é isso. Essa é a sua vida agora. Silêncio. Eco. Vazio. Você nunca imaginou que ia sentir falta das brigas, das cobranças, das reclamações. Mas agora você sente. Porque pelo menos quando tinha briga, tinha presença. Quando tinha cobrança, tinha alguém que se importava o suficiente para cobrar. Quando tinha reclamação, tinha alguém que ainda esperava alguma coisa de você. Agora não tem nada. Ninguém espera nada. Ninguém cobra nada. Ninguém reclama. Você é livre. E a liberdade nunca pareceu tão pesada. Você olha pro relógio. Ainda é cedo. Mas parece tarde. Porque o tempo se arrasta quando você não tem com quem dividi-lo. Você pensa em ligar para alguém. Mas para quem? Para dizer o quê? Que você está sozinho. Todo mundo já sabe. Que você está triste. Ninguém quer ouvir. Que você tem medo de se acostumar com isso. Ninguém vai entender. Então você não liga. Você só fica ali, sentado no chão da sua própria casa, ouvindo o silêncio. E o silêncio é ensurdecedor. Mas o pior silêncio não é o da casa. O pior silêncio é o da sua cabeça quando ela finalmente para de inventar desculpas. Porque quando você está sozinho de verdade, sem ninguém para culpar, sem ninguém para brigar, sem ninguém para usar como distração, você finalmente tem que encarar a verdade. E a verdade é que talvez você sempre tenha sido sozinho. Talvez a solidão não tenha começado agora. Talvez ela sempre estivesse lá, escondida atrás das brigas, disfarçada nas rotinas, camuflada nas obrigações. Você dividia a casa, mas não dividia a vida. Você dormia ao lado, mas não dormia junto. Você falava, mas não era ouvido. E agora que não tem mais ninguém para fingir que está te ouvindo, você percebe o quanto você estava gritando no vazio. O quanto você estava pedindo por atenção e recebendo tolerância. O quanto você estava oferecendo amor e recebendo conveniência. E isso dói. Dói porque você gastou anos acreditando que estava construindo algo. Que estava investindo em alguém. Que estava criando uma base sólida para envelhecer junto. Mas quando a estrutura desmorona, você olha para os escombros e percebe que nunca teve fundação. Era só aparência. Era só fachada. Era só um acordo silencioso de fingir que estava tudo bem. E você se pergunta, quanto tempo eu fingi? Quanto tempo eu menti para mim mesmo dizendo que estava tudo certo, quando no fundo eu sabia que estava tudo errado? Quanto tempo eu ignorei os sinais porque era mais fácil continuar do que admitir que tinha escolhido errado? Você caminha pela casa. E cada cômodo é uma lembrança. A sala onde vocês discutiram pela última vez. A cozinha onde vocês pararam de jantar juntos. O quarto onde vocês pararam de se tocar. E você percebe que a separação não aconteceu quando ela saiu. A separação aconteceu muito antes. Ela foi só a formalização do que já estava morto há tempos. Você só não queria ver. Porque ver seria ter que agir. E agir seria ter que enfrentar o medo. O medo de ficar sozinho. O medo de recomeçar. O medo de admitir que você falhou. Então você continuou. Fingindo. Tolerando. Sobrevivendo. Mas não vivendo. Nunca vivendo. E agora que você está sozinho de verdade, você se pega pensando, será que eu sei viver? Será que eu lembro como é sentir alguma coisa de verdade?
Ou eu passei tanto tempo anestesiado que esqueci como é estar vivo. Você olha no espelho. E a pessoa que te olha de volta é estranha. Você não lembra quando foi a última vez que você se olhou de verdade. Sem pressa. Sem julgamento. Sem medo. Você vê as rugas. O cansaço. A tristeza acumulada nos olhos. E você se pergunta: quem é você quando não tem ninguém para definir você? Quando não tem ninguém para te dizer que você está errado. Que você precisa mudar. Que você não é suficiente. Quem é você quando não precisa mais se moldar? Se adaptar? Se diminuir? Você não sabe. E isso te assusta. Porque você passou tanto tempo sendo o que os outros precisavam que esqueceu de ser você. E agora que você tem a chance de se reencontrar, você não sabe nem por onde começar. Você senta na beira da cama. E deixa a cabeça cair entre as mãos. E chora. Não de tristeza, mas de exaustão. De cansaço de fingir. De cansaço de lutar. De cansaço de carregar um peso que nunca foi só seu. Você chora porque finalmente pode. Porque não tem ninguém te dizendo para ser forte. Não tem ninguém te julgando pela fraqueza. Você chora porque precisa. Porque segurou por tempo demais. Porque engoliu tanto que agora transborda. E quando as lágrimas secam, você respira fundo. E percebe algo. O silêncio continua. Mas agora ele não te assusta tanto. Porque talvez o silêncio não seja vazio. Talvez ele seja espaço. Espaço para você ouvir a sua própria voz. Espaço para você sentir a sua própria dor. Espaço para você existir sem precisar justificar a sua existência. E isso não é alívio. Não é cura. Não é recomeço. É só aceitação. Aceitação de que você está sozinho. E que talvez sempre esteve. E que tudo bem. Porque solidão não é fracasso. Solidão é só ausência de companhia. E companhia não garante presença. Não garante conexão. Não garante amor. Às vezes, você pode estar acompanhado e completamente sozinho. E às vezes, você pode estar sozinho e finalmente em paz. Você deita de novo. E fecha os olhos. E pela primeira vez em muito tempo, o silêncio não grita. Ele só existe. E você também. Tem gente que vai te dizer que você precisa superar isso. Que você precisa seguir em frente. Que você precisa encontrar alguém novo. Que você precisa se reinventar. Mas ninguém te diz que talvez você precise primeiro aprender a ficar. Ficar com o silêncio. Ficar com a solidão. Ficar com o vazio. Porque é no vazio que você finalmente tem espaço para crescer. É na solidão que você finalmente aprende quem você é quando ninguém está olhando. É no silêncio que você finalmente ouve a sua própria voz. E talvez essa voz esteja te dizendo coisas que você não quer ouvir. Talvez ela esteja te dizendo que você também errou. Que você também magoou. Que você também fingiu. Talvez ela esteja te dizendo que você não é a vítima que você quer ser. Que você também foi o vilão em algum momento. E aceitar isso dói. Porque é mais fácil culpar o outro. É mais fácil se colocar no papel de injustiçado. É mais fácil acreditar que você fez tudo certo e o outro que destruiu. Mas a verdade raramente é tão simples. A verdade é que relacionamentos terminam porque duas pessoas pararam de escolher estar juntas. E às vezes nenhuma das duas está completamente certa. E nenhuma das duas está completamente errada. Às vezes as pessoas só crescem em direções diferentes. E isso não é culpa de ninguém. É só a vida sendo a vida. E aceitar isso não torna a dor menor, mas torna ela mais honesta. Você vai ter noites difíceis. Noites em que o silêncio vai doer tanto que você vai querer ligar para ela só para ouvir a voz dela. Só para sentir que ainda existe alguma coisa. Mas você não vai ligar. Porque no fundo você sabe que não é ela que você quer. É a ideia dela. É a memória de quando as coisas ainda faziam sentido. E você não pode viver de memórias. Você não pode construir o futuro olhando para o passado. Então você vai respirar fundo. Vai abraçar o travesseiro. Vai deixar as lágrimas caírem. E vai dormir. E no dia seguinte, você vai acordar. E a casa vai continuar vazia. E o silêncio vai continuar presente. Mas você vai estar um pouco mais forte. Não porque a dor passou, mas porque você sobreviveu a mais uma noite. E é isso. Não tem final feliz aqui. Não tem virada mágica. Não tem momento em que tudo faz sentido. Tem só você. Aprendendo a existir de novo. Aprendendo a não ter medo do silêncio.
aprendendo que solidão não é punição. É só um estado, temporário ou não, mas seu. E talvez um dia você olhe para esse silêncio e não sinta mais dor. Talvez você sinta gratidão. Gratidão por ter tido a coragem de sair. Gratidão por ter escolhido a verdade em vez da conveniência. Gratidão por ter dado a você mesmo a chance de recomeçar. Ou talvez não. Talvez a dor nunca passe completamente. Talvez ela só vire parte de quem você é. Uma cicatriz que te lembra de onde você esteve. Do que você sobreviveu. E tudo bem. Porque você não precisa estar curado para estar vivo. Você só precisa estar respirando. Sentindo. Existindo. E você está. Mesmo quando parece que não. Mesmo quando a casa está vazia. Mesmo quando ninguém te espera. Você está aqui. E isso já é alguma coisa. O silêncio vai continuar. Mas agora você sabe que ele não é seu inimigo. Ele é só o espaço entre quem você era e quem você ainda vai ser. E nesse espaço, nesse vazio, nessa solidão, você vai se encontrar. Ou vai se perder de novo. Mas dessa vez, vai ser escolha sua.